Olá, campeão, olá, campeã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite de salvação para a sua vida. Que Deus possa abençoar você, sua casa e toda a sua família pelo nome que está acima de todo nome, que é o nosso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Emerson Sá, tá? E eu gostaria nesse momento de estar trazendo mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Estamos aqui numa série de mensagens falando a respeito da igreja primitiva e hoje nós vamos dar seguimento ao tema posicionamento radical, ok? Parte 2, semana passada falamos um pouco sobre o que significa o posicionamento radical da igreja primitiva e nós vamos dar seguimento através do nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, que é o texto áureo para a nossa breve meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, o que é uma igreja integral? Que vive um cristianismo integral. E só uma igreja que vive o cristianismo integral poderá também viver um avivamento integral. Uma coisa eu sei, que antes do arrebatamento da igreja, haverá uma grande arrancada do Espírito Santo através da igreja nesse tempo. Isaías capítulo 58 diz assim, que o Espírito Santo virá como uma torrente de água. Que tipo de igreja estamos sendo nesse tempo? Que tipo de igreja se tornamos no decorrer dos séculos? Que tipo de igreja somos nos dias de hoje? É uma pergunta que me vem a fazer dentro da série de mensagens estudando a igreja primitiva. Esses pilares, elementos, traços de comportamento da igreja primitiva corresponde à competência dessa igreja que entendeu qual era a sua missão. De uma igreja que entendeu qual era o seu propósito. De uma igreja que entendeu que o porquê e o para que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre ela. Na semana passada, aqui nós falamos um pouco da parte A do texto áureo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, a parte A do verso 42, que diz assim, e perseveravam. Perceba que o primeiro resultado da experiência do derramamento do Espírito Santo sobre aquela igreja foi o posicionamento radical acerca daquilo que ela tinha recebido da parte de Deus. O conceito de perseverar aqui dessa igreja é bastante interessante porque ela estava decidida a não ceder aquilo que ela havia recebido na descida do Espírito Santo. A igreja primitiva, nos seus valores, ela não abriu mão, ela não negociou os seus valores, ela não negociou os ensinamentos, a comunhão, a oração, a caridade e o temor ao Senhor que aquela igreja tinha. E muito se fala nesse tempo pandêmico que
há dentro da origem, da característica, do fundamento de igrejas que crescem. Poxa, nesse tempo estamos vivendo um tempo de crescimento de igreja. Muito se fala que a igreja cresce, de uma igreja que deverá crescer, e muito se fala de fórmulas de crescimento da igreja. E a gente temos que admitir que nenhuma fórmula de crescimento é mais eficaz do que a perseverança que foi usada pela primeira igreja desse século, que foi um posicionamento radical e perseverante. Sua missão doutrinária, sua comunhão, sua generosidade, suas orações e o temor que ela tinha ao Senhor são coisas impactantes para a nossa vida. Na semana passada, eu tive aqui falando também um pouco sobre alguns sinônimos de perseverança nesse texto. O que caracteriza a perseverança na doutrina dos apóstolos? Eu comecei dizendo aqui semana passada que perseverar na doutrina dos apóstolos nesse texto é Cristo como centro e as Sagradas Escrituras como fundamento da nossa fé. E também disse para os irmãos na semana passada que o conceito de perseverança aqui traz a ideia de imitá-lo a Cristo em tudo, ok? Eu trouxe essa linha de raciocínio aqui na semana passada, ou reproduzido, ou repetir ele em tudo e também nas suas atitudes. Perseverar aqui também é imitá-lo em tudo. No terceiro lugar, que eu falei aqui também na semana passada, que perseverar também nesse texto é obedecer de todo o coração. Uma coisa importante, todo princípio de obediência só terá validade espiritual se ela não for um fruto de uma forçação, se não for um fruto de uma hipocrisia, se for uma resposta espontânea à voz do comando do nosso Senhor. E a obediência de todo o coração não depende de fiscalização. A obediência de todo o coração não precisa de fiscalização. Quando nós obedecemos de todo o coração, não precisa ninguém nos ficar cobrando obediência, porque o sentimento de obedecer já entranhou na alma, se transformou num padrão de conduta e virou um comportamento, virou uma cultura, virou um hábito da minha vida, e assim eu persevero e sigo esse estilo. Perseverar nesse texto aqui também, eu disse semana passada que é se dispor do nosso coração a serviço e a senhorio de Deus. Estou falando de avivamento. Estamos falando aqui de cristianismo e estamos falando aqui de integralidade. Estamos falando sobre isso. De uma igreja que entende, de fato, e reconhece o seu papel e a sua missão nesse tempo como uma igreja. O que é perseverar? Perseverar, aqui também dentro desse texto, é perseverar nos ensinos da palavra de Deus. Perseverar é permanecer nos ensinos do bojo doutrinário que foi dado aos apóstolos através de Jesus, o nosso Senhor. Vivemos num tempo que estamos negociando fundamentos da fé cristã. Valores doutrinários estão sendo negociados nesse tempo. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2 diz assim: goteje a minha doutrina como chuva, destile meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. A orientação de Deus aqui é: ensine constantemente, ou seja, goteje, destile como chuva de inverno,
que acontece toda noite. Faça chover a minha instrução, faça chover em mim a tua palavra. Repita, insista, persista, persevere, não abra mão do verdadeiro ensinamento da palavra de Deus à sua vida. Em Josué capítulo 1, a partir do versículo 7, nós vamos observar nesse texto, quando Deus orienta Josué no início da governância para substituir a Moisés. E eu digo sempre que substituir Moisés é um desafio violento. Então Deus dá algumas orientações a Josué para que ele viesse a ter força para dar seguimento a tudo aquilo que o seu grande líder Moisés fez no decorrer da sua vida em história. E o Deus Todo-Poderoso começa dizendo assim: Moisés, o meu servo é morto. Você vai conduzir esse povo a possuir a terra que eu lhe prometi aos seus pais que daria por herança. Aí o Senhor diz a Josué: mas tem um porém, meu filho. Medita na minha palavra, medita na minha lei, de dia e de noite, sem te desviares para a direita ou para a esquerda. O que Deus estava querendo dizer a Josué? Permaneça na rota, na mesma ciência, na mesma sabedoria, no mesmo bojo de ensinamento que dei ao meu servo Moisés, que hoje é morto, e permaneceu na minha lei, na minha palavra, no meu bojo de ensinamento. Ou seja, não saia, meu querido irmão ou minha querida irmã, para um radicalismo legalista. Não migre para um liberalismo desregrado. Permaneça no equilíbrio, persevere na doutrina, nos ensinamentos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 1, versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer é meditar na lei do Senhor. E na lei do Senhor você medita de dia e medita de noite. Ou seja, nem para a direita, nem para a esquerda. Permanecendo firme no ensinamento da palavra de Deus. Perseverar nos ensinos do Senhor. Paulo diz a Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: pregue a minha palavra a tempo e a fora de tempo. Ou seja, permaneça no ensino do Senhor. Isso é perseverar. Posicionamento radical. Nós estamos falando aqui nesse momento, nesta noite, são 11 horas e 24 minutos, horário de Brasília. Estou aqui da cidade do Rio de Janeiro, estou na minha residência, acabei de chegar do culto e estamos aqui passando esse ensinamento sobre a igreja primitiva para a sua vida nesta noite. Um posicionamento radical da igreja primitiva é perseverar. O cristianismo em si, ele é radical. O cristianismo em si, ele é radical. Você já parou para analisar o discurso de Jesus, ou o sermão, ou o bojo de ensinamento? É um discurso ou uma pregação, como você quiser conjecturar, radical. Exemplo, Jesus olha para um povo e diz assim: se os teus olhos faz você tropeçar, arranque-o, que é melhor que você entre faltando um membro do corpo, menos que o seu corpo todo seja lançado no inferno. Rapaz, quem está lendo essa palavra, pensa que Jesus está mandando arrancar o globo ocular. Só que na verdade ele está mandando, se os seus olhos te escandaliza, arranque-o, entre cego, mas vá para o céu, mas arranque aquilo que esteja te tropeçando.
Isso é uma mensagem radical de Jesus. Outro exemplo, ele diz para os fariseus: vocês são um bando de sepulcaiado. Vocês fecham a porta do céu para que o povo entre. Vocês também não passam e não deixam ninguém passar por ela. Isso é radical, meu irmão. E uma certa vez Jesus disse assim também: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, perceba que Jesus está falando aqui, quem quiser. E é o mais interessante que o texto diz assim, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24 em diante: se tu quiser, ou seja, não estou chamando ninguém, não estou, é se tu quiser, irmão. O reino do céu é se você quiser, eu não estou chamando ninguém. E isso não é herege. Diz o texto, Mateus 16, versículo 24: se tu quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí eu fiquei pensando, se nós que vivemos num tempo de adversidade, precisamos tomar um posicionamento radical, isso é perseverar, irmãos. Eu lembro de 3 rapazes na fornalha de Nabucodonosor. Nabucodonosor diz assim: eu vou mandar tocar a buzina de novo, ou seja, vou dar a segunda chance para essas 3 pessoas que não se encurvaram diante da minha estátua. Aí Nabucodonosor diz assim: ó, se vocês não se curvarem diante da minha estátua, eu quero ver qual Deus que vai poder livrar vocês da minha mão. Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias, os 3 jovens. E a Bíblia vai dizer, a história vai revelar. Olha a resposta dos rapazes: majestade, não lhe deu o trabalho de tocar a buzina outra vez, porque nós não nos encurvaremos diante da sua estátua. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Mas se ele não quiser, ó rei, nem mesmo assim eu me encurvarei diante da tua estátua. Isso é perseverar, irmão. Os irmãos estavam à beira da morte, ali pronto para ser queimado na fornalha que tinha sido mandada aquecer 70 vezes 7 a mais. E ali, eles mesmo sabendo que iam morrer, eles estavam dispostos a não abrir mão e nem negociar os seus princípios e valores. Isso é perseverar. Eu falei aqui também na semana passada que a fé que a igreja primitiva tinha era uma fé para morrer por Jesus. A fé da nossa geração, que nós dizemos que tem, é quando nós superamos alguma coisa. É totalmente diferente. Superação é uma coisa, morrer por uma boa causa é outra diferente. O que é perseverar? Perseverar é ser adornado pela doutrina. Nós precisamos entender que a doutrina do Senhor é um ensinamento do Senhor e nos adorna. O que é um adorno, pastor? Eu não sei. Adorno é um acessório. Você se veste, escolheu uma roupa, aí depois você decide colocar um acessório, ou seja, um adorno. O incrível é que um estilista americano, ele diz assim em uma das suas origens de desfile de moda, ele narrou assim, que o acessório não pode combinar com a roupa, porque o acessório ele precisa ganhar destaque na arrumação. O acessório não pode combinar com a roupa, porque o acessório precisa ganhar destaque na sua arrumação. E eu fiquei analisando, quando a Bíblia diz que a doutrina ela é o adorno, e ela dá o toque final que nos apresenta para o mundo como representante de Deus, é como o sal na comida. Sem a gente fazer uma refeição e não colocar o sal, a comida fica muito ruim. Se colocar demais, ninguém aguenta comer, porque está muito salgado.
Mas se botar no ponto, a comida fica perfeita. É por isso que Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, diante de uma geração corrupta, perversa, entre a qual resplandeça como luzeiro, ou seja, como luz. Deixa eu falar uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender na igreja e na fé cristã. Deus nos colocou como destaque. Você só não pode ser vaidoso, soberbo e orgulhoso. Mas Deus colocou você como destaque. Você resplandece como estrela no firmamento. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: sois vós luz do mundo. Ou seja, vós são a luz do mundo. Perseverar aqui é simplesmente entender que essa doutrina me adorna, me apresenta como luz do mundo, como um firmamento nas estrelas, que me faz brilhar, que me faz refletir, que me faz declarar que sou seguidor de Jesus Cristo. O indivíduo pode decidir ser cristão, mas não ter o adorno. O detalhe, a diferença que ele apresenta como seguidor de Cristo. Eu sempre vou defender essa tese, sempre, já fui muito indagado nessa colocação, mas eu sempre vou defender que Jesus nunca quis que o cristianismo se tornasse uma religião. O problema é que a igreja não entendeu isso. Jesus pretendia que o cristianismo fosse uma cultura. O que é uma cultura, pastor? Ter um estilo de vida, ter o jeito de viver e o teu jeito de ser. Porque as pessoas esquecem que ser cristão é muito mais do que ir numa igreja. Ser cristão é muito mais do que processar uma posição religiosa. Ser cristão é adotar um padrão de vida e um modelo de vida. Isso inclui a maneira que me visto, a maneira que falo, a maneira que negocio, a maneira que eu me apresento diante da humanidade, da sociedade, porque eu estou vivendo no meio de uma geração corrupta, inovada, cheia de valores invertidos, mas eu sou como um luzeiro. Deus me colocou como luz, ou seja, como estrela do firmamento para brilhar e para fornecer uma luz no meio da escuridão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que tem gente que se comporta de um jeito no templo e de outro jeito na empresa. Se veste de um jeito para o culto e de outro jeito para a festa. Por quê? Se comporta de um jeito diante dos irmãos da fé e de outro jeito diante dos amigos da bola ou de lá fora. Por quê? Para esse cristianismo, apenas é a religião. Hoje eu vou na igreja porque eu não posso botar uma calça muito assim, ou uma roupa muito cheguei porque lá o lugar é santo. Eu concordo. A igreja é o santuário da casa de Deus, é a morada da presença do Espírito Santo, mas nós somos o templo e a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E para esse tipo de pessoa, cristianismo é apenas a religião. Porque quando o cristianismo para nós for uma cultura, não importa aonde nós estamos, a nossa postura será a mesma, porque a minha cultura é essa. Então, aonde eu estiver, no campo, no estágio, no mercado, na igreja, no shopping, estarei como luz, porque a minha cultura é essa, independente da origem que eu viva ou que eu esteja vivenciando. A postura da minha cultura, ela é essa. Isso é um posicionamento radical.
Isso é perseverar. Perseverar é entender, compreender que aonde eu chegar, eu represento a Deus, o seu reino, e eu vou permanecer no ensino da sua palavra. Mas, pastor, o ambiente que eu estou me corrompe. O ambiente só corrompe aquele que é corruptível, ou seja, aquele que está sucinto a ser corrompido. Você é sal. O sal não pega sabor na carne. Eu vou repetir que isso aqui é muito forte. O sal não pega sabor na carne. A carne pega o sabor do sal. A luz não deixa ser afetada pelas trevas. As trevas são alteradas pela luz. Ou seja, a igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Se manter como adorno da doutrina não é permitir a influência externa me influenciar o meu e o teu comportamento. Essas são as doutrinas e elas são justas, sensatas, piedosas. E por que ela é justa, pastor? Porque Deus nunca cobraria de nós aquilo que vai além da nossa possibilidade de cumprir. Então ela é justa. Todas as vezes que nós somos orientados à obediência, à perseverança na doutrina, nós estamos sendo chamados a uma postura de sabedoria ou de moderação a um período piedoso. Porque a vida cristã é para ser equilibrada, centrada e devotada no Senhor. O que eu acho mais incrível, irmão, é que uma pessoa acha que a vida cristã é se colocar dentro de uma bolha e se isolar do mundo. Escute, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que você tem que se isolar de tudo. Ela não fala isso. Não é porque você se converteu e professa a fé cristã que você tem que abandonar sua família que não processa a fé diferente do que a sua. Você não pode fazer isso. É por isso que a Bíblia diz aqui, e eu gostaria de ler esse texto para você entender, em 1 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos lá. Vamos acompanhar a Bíblia, irmão. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9 a seguir, diz assim. Olha o que diz o texto. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis como os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmãos, vós devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Perceba que Paulo está orientando a igreja de Corinto aqui uma coisa interessante, irmão. A Bíblia diz que você não tem que abandonar a família, porque eles não crêem como você crê. Ou seja, pelo contrário, não precisa acender uma luz ao meio-dia. A luz resplandece no meio das trevas. A questão é eu saber a minha postura para eu não deixar, corrigindo aqui, para eu não deixar a influência externa afetar a minha fé cristã, a minha origem e o meu princípio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja da nossa geração não persevera, irmão. A nossa geração está negociando valores, inovando, inventando e perdendo a sua identidade. Quantas igrejas se perderam? Em último lugar, irmãos,
eu quero falar aqui de uma coisa que nós estamos aqui estudando uma série de mensagens sobre a igreja primitiva e estamos na segunda lição falando sobre o posicionamento radical que essa igreja tomou. Em último lugar, a ideia de perseverar aqui na doutrina, ou seja, do bojo de ensinamento da palavra de Deus, fala de uma identidade cristã. Fala de uma identidade cristã. Uma pessoa sem identidade é uma pessoa sem personalidade. O mundo precisa saber quem somos. E nós somos identificados por uma identidade. Vamos abrir aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que todos um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente na Antioquia e foram discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Louvado seja Deus. Ou seja, eles ganharam uma identidade. O que identificou aqueles irmãos que estavam reunidos no templo na Antioquia como cristão foi a perseverança que eles tiveram na doutrina. Uma igreja precisa ter uma identidade. Sem precisar puxar carteirinha de membro. E aí eu volto a dizer que o cristianismo é uma cultura, porque o mundo tem que olhar para nós e ver essa conduta em nós, identificar quem nós somos. O mundo precisa olhar para a gente e ver isso. A minha oração nesta noite é para que Deus coloque isso dentro do seu coração. Que você não aceite viver uma vida desregada no liberalismo, no negalismo. Que você não aceite a viver uma vida sem ter um verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Essa é a minha oração nesta noite. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido e falado, diz assim a parte A: se meu povo que se chama, escute, se meu povo que se chama, porque ele não disse o meu povo chama o meu nome, e ele disse meu povo que se chama, é diferente. O que ele está dizendo aqui, se meu povo que é conhecido por causa do meu nome, e se meu povo que se declara meu povo, olha o que Tiago 2, versículo 7 diz. Então nós somos chamados e conhecidos pelo nome de Jesus. Antigamente, queridos, nas genealogias, os nossos patriarcas, praticamente, eles exerciam a fé cristã e colocavam seus sobrenomes sobre a vida de seus filhos. Ou seja, eles seguiam ali a genealogia. E sempre começava, fulano gerou Bertano, e Bertano gerou fulano. E o mais interessante é que as pessoas eram conhecidas pelo nome dos seus pais, pelo nome de quem gerou e pelo nome de quem representa, pelo nome da família. E quando nós lemos em Tiago 2, diz que a blasfema, quem blasfema de vós, blasfema do bom nome no qual sois chamado. E ele vem e está dizendo, você é conhecido pela família de Deus, pelo aquele que representa essa família. O meu nome e o seu nome não representa quase nada. Mas quando diz assim, o pastor Emerson de Sá, filho do Deus vivo, servo de Deus, pelo nome que nós somos chamados, isso é uma identidade. Isso nos diferencia, nos apresenta. O mundo espiritual não nos conhece por causa do nosso nome. O mundo espiritual não nos conhece por causa que nós temos o nome de pastor, missionário, evangelista. Não! O mundo espiritual
nos conhece por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, o mundo espiritual, ele nos conhece. O mundo espiritual nos conhece por causa do nome que está acima de todo nome. E é por esse nome que nós somos conhecidos. E eu quero deixar uma palavra para terminar essa mensagem. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por você que vai assistir. E segundo, quero te pedir um favor. Faça essa palavra ir o mais longe que você puder. Compartilhe. Que essa mensagem chegue ao coração de pessoas. Que pessoas tenham a amplitude de entender o que é o cristianismo. Tem pessoas escravizadas vivendo o evangelho debaixo de medo. Faça essa palavra chegar ao coração daqueles que precisam. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. E que as bênçãos de Deus estendam sobre a sua vida através do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.